frames, né? Uma animação ela é basicamente uma ilusão, ela é uma mentira, né? Ela é uma série de imagens mostradas em sequência numa velocidade tão rápida que o seu olho não consegue captar que são imagens e ele cria essa ilusão de movimento. E aí cada uma dessas imagens a gente chama de frames e as imagens-chave da nossa animação a gente chama de keyframes. Isso tudo nasceu, começou em 1800, 1890, mas pode entrar, fica à vontade. Mas a real explosão da animação aconteceu no século passado, né? Principalmente por causa da Disney, que dominou a indústria de animação de 1940 até os anos 70, né? Depois teve uma queda e agora voltaram de novo. E esse domínio da Disney foi muito porque as outras animações não conseguiam competir com eles. Elas não tinham nem o mesmo público, nem o mesmo impacto em questão cultural. E isso muito aconteceu por causa desses senhores que estão aqui, que eram chamados Nove Velhos, que eram os animadores da Disney, os chefes de animações. Eles foram responsáveis por coisas como Pinóquio, Branca de Neve, todos esses grandes clássicos, assim, como Fantasia 2000, só existem por causa dessas pessoas, né? Eles revolucionaram a indústria e a mídia. Então, assim, para vocês terem noção de como é que eles trabalhavam, né? Basicamente, cada um deles, a equipe de cada um deles, fazia 7 minutos e meio de animação por semana. Isso significa que eles faziam 450 segundos de animação a 24 quadros por segundo. Então, cada segundo tinha 24 desenhos. Isso significa que, em média, eles desenhavam 10.800 desenhos por semana, cada uma das equipes deles, né? E aí, nos anos 80, depois de todo esse sucesso da Disney, esses dois senhores simpáticos, né, que são dois dos Nove Velhos, o Frank Thomas e o Ollie Johnston, eles escreveram e publicaram esse livro, que é A Ilusão da Vida, né, The Illusion of Life, a arte da animação Disney, em que eles mostravam como eles faziam essas animações, né? O que estava por trás de toda essa magia que impactou gerações e gerações de pessoas, né? E aí, dentro desse livro, eles trouxeram pra gente o que são chamados de os 12 princípios da animação, que é a base da base, né? É tudo que um bom animador precisa saber, principalmente no começo da carreira dele, né? Como é que ele vai se guiar, como fazer uma animação ser fluida, como fazer uma animação parecer viva. E hoje eu separei 4 princípios que eu vou apresentar e mostrar aplicações deles no desenvolvimento de jogos, né? O primeiro princípio é o começo de toda animação, que é tempo e espaçamento. Porque a animação são coisas acontecendo em um tempo dentro de um espaço que é a sua tela, né? Então ele diz basicamente isso, assim, o tempo é o tempo da sua ação, quanto tempo ela demora para acontecer. O espaçamento é onde o seu objeto está na tela. E aí, mudando essas duas coisas, você consegue mudar a velocidade do objeto, mudar o alcance do objeto, né? Controlar tudo isso. Então aqui, por exemplo, tem um exercício de animação muito legal que a gente faz, que é a bola que quica, né? Então é basicamente desenhar uma bolinha quicando, mas aqui você já consegue ver várias coisas, né? Cada vez que a bolinha bate ali, é o tempo da ação, né? E o espaçamento é o que acontece entre esse tempo, né? Então aqui seriam todos os desenhos, e eu gosto muito desse exemplo porque ele mostra um uso muito bom de tempo e espaçamento, que é a força da gravidade. Como a gravidade é uma força, ela acelera o objeto, aqui você vai ver que o espaçamento dele aqui, ele é muito menor, né? Porque o objeto está acelerando. E aí quando ele sobe aqui ele desacelera, então você tem mais quadros em que a bola está ali. E aí quando você toca isso rápido, a bola faz assim, né? Eu trouxe um exemplo de um jogo que eu gosto muito, que é o Street Fighter V, né, que eu acho que eles fizeram um trabalho impecável nisso. Eu adoro como os golpes nesse jogo eles te dão a ideia de força, né? Você percebe esse golpe do Nash, por exemplo, ele puxa o braço para trás e ele fica muito tempo com o braço puxado para trás, né? Isso é para dar uma ideia de que ele está fazendo um esforço, né? Você sente o esforço do personagem. Essa animação do Ryu, por exemplo, o tempo dele puxar o outro boneco para trás dele é muito rápido, mas na hora dele subir, ele demora muito mais, para dar uma ideia de que existe um peso ali, ele está tendo que fazer um esforço, né? Isso também pode ser usado para dar uma questão de escala, né? Todo mundo, acho que conhece Shadow of the Colossus,
E todos os gigantes que você enfrenta nesse jogo, eles se movem muito devagar, para você ter a impressão de que eles são efetivamente gigantes de pedra e que eles precisam se esforçar para se mover, né? Algumas dicas para usar isso é experimentar bastante, né? Sempre se lembrar assim, de força. A gravidade é uma força, se alguém te puxa assim é uma força. Então tudo meio que vai acelerar e vai desacelerar, e se você levar isso em conta, a sua animação fica muito mais fluida. Uma outra coisa que eu gosto de fazer muito é experimentar com tempos diferentes. O tempo ele diz muito sobre a personalidade do que você está fazendo. Se alguém se move muito rápido, se alguém tem uma cadência diferente de passo, isso fala muito sobre a personalidade daquele personagem, né? Aí você pode usar esse princípio para fazer isso. O segundo princípio que eu trouxe é o de squash and stretch, que para mim, é o meu preferido. Assim, para mim é essencial. O que é squash and stretch? Ele é basicamente a distorção das formas no espaço, né, para executar uma ação. Então aqui, por exemplo, essa bola ela é um círculo, né? Ela é uma bola e na vida real ela não se distorce tanto. Mas a gente usa isso na animação, por exemplo, quando ele entra em contato com o chão, para reforçar o impacto, né, e reforçar o movimento. Então, por exemplo, se a gente for ver isso animado, aqui na imagem de cima, na direita tem uma bola com squash and stretch e na esquerda sem, né? E aqui é a mesma coisa. Isso faz com que a animação fique muito mais divertida de se olhar, né? Ela fica mais interessante, ela parece estar mais viva, né? Isso também pode ajudar você a passar a ideia de material, né? Ali pode ser uma bolinha de borracha e aqui pode ser uma bola de boliche, por exemplo, né? Isso pode ser usado também para personagens, para gestos, para faces, para tudo, basicamente. Isso dá uma ideia de elasticidade, meio bounciness, assim, da animação. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo do Jak and Daxter e do Zelda Wind Waker, que se você observar bem, eles esticam e eles encolhem muito, né? Isso faz com que eles pareçam meio que feitos de borracha, assim. Por exemplo, olha lá, ele agacha e quando ele levanta, ele se estica todo, né? E isso dá uma dinamicidade muito maior para a animação, né? Aqui no Wind Waker é a mesma coisa, né? Ele se encolhe na hora que ele rola e aí quando ele puxa a espada, ele estica muito. E esse aqui é o meu exemplo preferido, que é do Overwatch, né? Que foi a febre aí de 2017, né? Que ele tem os personagens um pouco mais humanoides, assim, menos estilizados, mas você vê que até em um jogo desse estilo, o pessoal puxa bastante, né? Vai tocar o exemplo agora da Tracer de novo, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nas pernas dela, né? O quanto os animadores esticaram essas pernas para deixar esse movimento fluido. Algumas dicas para usar esse princípio são principalmente usar poses mais dinâmicas e expressivas, né? Que é a questão toda dos keyframes, né? Geralmente a gente anima primeiro os keyframes e depois a gente vai preenchendo o meio. Os keyframes são os pontos importantes da animação. Então, se fosse uma animação de andar, seria onde o seu pé entra em contato com o chão, e quando ele passa aqui também, poderiam ser uns pontos interessantes de keyframe. Então, por exemplo, usar uma linha de ação mais expressiva, se você for fazer uma animação de um soco, você não faz ela igual esse exemplo que eu trouxe do Tom e Jerry ali no canto, né? É muito melhor você fazer ela ali embaixo, a ação fica clara, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar para fazer isso são silhuetas. Aqui eu trouxe dois exemplos de um jogo que eu gosto muito da animação, que é o Skullgirls, que a animação é toda feita à mão, né, inclusive, e que eles trabalham muito com silhuetas. Então, cada pose do personagem você consegue ver a ação claramente, mesmo se ela não estiver desenhada para você. Isso ajuda muito a passar o movimento. Então, por exemplo, para critério de comparação, aqui tem uma animação de um quadrado se movendo sem squash and stretch. E ele se move, é uma animação, né? E aqui com o squash and stretch, que fica muito mais dinâmico e interessante. E aqui com o squash and stretch antes e depois, né? Uma coisa muito importante de ter em mente quando você vai fazer squash and stretch é que o volume do seu objeto não pode mudar, porque isso quebra a ilusão de realidade. Então, se você tem uma bola que é assim e você vai amassar ela assim, o volume dela tem que ir para cima e ele não pode estender o tanto que ele deveria naturalmente, né? E a mesma coisa se você for fazer stretch para baixo. É muito importante manter o volume do objeto. O terceiro princípio
é o da antecipação, né, que é o movimento antes do movimento. Que é, por exemplo, quando você vai ver desenho e você vê o Pato Donald correndo, que ele dá aquela assim antes de correr e você sabe que ele vai correr. Isso prepara quem está vendo a sua animação, quem está jogando o seu jogo para a ação que vai acontecer depois. Isso também dá a ideia de força para o seu movimento. Só um minutinho. Então, assim... Caraca, cara. Perdão, gente. Isso também dá a ideia de força para o seu movimento, né? Então, naturalmente, assim, você vai chutar uma bola, você não chuta uma bola assim. Você tem que puxar a sua perna para trás, né? Você vai bater no taco de beisebol, com um taco de beisebol numa bola, você não bate assim. Você puxa para trás, né? Isso prepara o seu corpo para o impacto e isso também dá força para o seu movimento. Isso é muito importante manter em mente quando você estiver fazendo animação. Então aqui, por exemplo, Rusty's Real Deal Baseball, né? O boneco prepara, você vê ali que ele dá uma puxadinha e depois ele joga para dar mais força. E no Smash Bros, o Link também dá essa puxada, né? São mudanças assim, que são muito pequenas, mas que são muito efetivas, né? Aqui é uma animação que eu fiz para um jogo da Ludum Dare de uns 3, 4 anos atrás. Assim. Então ela é bem simplesinha, meio antiguinha, mas eu gostei muito porque ele tem esse 1 frame, 2 frames que o cara dobra o joelho, mas que para mim já mudou toda a animação. Algumas dicas para usar esse princípio. Tome cuidado com seus frames. Muito importante, especialmente quando a gente está falando de animação para jogos, né? Quando você está jogando alguma coisa, você quer apertar o botão e você quer ter o comando ali o mais rápido possível. A não ser que você esteja jogando Dark Souls, porque aí você está acostumado com o sofrimento. Mas, então você não pode fazer muitos frames de antecipação, né? Se você faz 5 frames de antecipação, ali já é 0,3 segundos que o seu jogador perdeu. E aí se ele morrer dentro desse tempo, aí a culpa é sua, não é culpa do cara. O cara apertou o botão no tempo certo. E aí pode acabar gerando uma experiência frustrante para o jogador. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o quarto princípio que eu trouxe é o de follow through. Follow through basicamente é a animação depois de todas as animações. É o impacto do movimento em cabelo, em roupas, né? O impacto da gravidade nisso tudo. Acho que é muito autoexplicativo assim, isso, né? Não precisa falar muito. Eu trouxe 2 exemplos, que é do Super Mario World e do Zelda Wind Waker. No Mario, eu gosto muito do chapéuzinho dele que mexe quando você está caindo. E o Wind Waker, o chapéu dele que se move quando você corre, né? Uma coisa importante de usar nesse princípio, que eu gosto de começar, é fazer o personagem primeiro sem nenhum dos adereços, né? Então se o personagem tem um cabelo que vai mexer, depois ele está correndo e ele vai parar e o cabelo vai continuar um pouquinho e depois ele volta. Eu gosto de fazer primeiro a animação do personagem sem o cabelo, e aí depois que eu tiver com todo esse movimento já quase perfeito, aí eu faço a animação do cabelo. É porque geralmente o processo de animação ele é muito interativo, né? E aí se você começa animando com o cabelo, aí você vai fazer o movimento de personagem, e aí um não vai combinar com o outro, e aí você vai acabar tendo retrabalho. Então eu gosto sempre de fazer sem e depois adicionar todos esses elementos. E sempre, claro, se lembrar do material dos objetos. Se você tem um chapéu que ele é de seda, de tecido, ele se move diferente de um chapéu de madeira. Isso é importante levar em conta. Aqui eu trouxe um exemplo também do mesmo joguinho da Ludum Dare, em que eu fiz um follow-through com o boné e com o cabelo dos bonecos. E aí ele é bem depois do movimento, mas dá um negócio de, não realismo assim, mas ele dá um toque a mais assim, na animação. E o mais importante, assim, claro, sempre, invente e se divirta fazendo isso, porque é um processo muito divertido. É isso, muitíssimo obrigado, e se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade.